A tarde de quinta-feira marcada com um duplo homicídio, Rua 6, no Morro Santa Luzia, em Coronel Fabriciano. Eu converso com o capitão Lourenço. Olha, foram constatados, Jota, os dois óbitos, né? Nós não temos ainda informações precisas em relação à motivação desse duplo homicídio, mas é fato que os dois indivíduos, a princípio, são moradores aqui dessa região. Um deles conhecido pelo nome de Gabriel, o outro Pedro Henrique. E a gente, eu consinto aí aos ouvintes da rádio que possam, né, principalmente as pessoas da região aqui, que possam estar auxiliando a Polícia Militar com informações via 190, via 181. Né? A gente precisa identificar essas pessoas envolvidas nesse fato, até porque a gente sabe aí da necessidade, né, e da possibilidade de que esse homicídio possa trazer aí outras consequências para essa comunidade aqui. Então, conforme o senhor citou, os dois jovens identificados, Gabriel Ramos, Advínculos, 18 anos, Pedro Henrique Rodrigues Gomes, 19. Os dois garotos muito jovens, a localidade, difícil acesso, um pasto. Pode ser que os autores tenham trazido as vítimas exatamente para essa execução? Jota, é difícil a gente falar, né? Até porque aparentemente essas pessoas chegaram a ligar 190 fazendo a denúncia em relação a disparo de arma de fogo um tempo depois desse fato ocorrido. A gente não tem ideia exata do exato momento em que ocorreram os disparos e o consequente homicídio aqui na localidade. Então fica difícil a gente precisar essa questão de tempo, essa questão de que foram trazidos para cá ou se já estavam nessa localidade, já que moram aqui. Né, a gente primeiro tem que ter informação mais precisa para que a gente possa realmente trazer aí, ao conhecimento público. A quantidade de disparos e o calibre que o perito constatou nas vítimas. É outra situação que está mais relacionada à questão da perícia técnica. É importante, né, talvez o perito trazer essas informações desde que sejam convenientes, né, no momento. Mas a Polícia Militar também não pode precisar essa quantidade de disparos, até porque deve ser feita aí uma necrópsia, né? E exatamente para constatar essa quantidade de disparos e a quantidade de perfurações no corpo dessas duas vítimas. Para finalizar, capitão, os dois garotos tinham antecedentes criminais? Pelo menos um deles tinha antecedentes, né? E um deles, inclusive, o Gabriel, segundo o que consta, ele foi vítima de homicídio tentado em março desse ano. Teria nessa ocasião recebido aí um tiro em uma das pernas, né? Mas se safou, né, nessa ocasião, e a gente não sabe o que pode ter motivado essa situação de hoje. Vamos aguardar, né, e repetir aí que a comunidade, a população, ela pode auxiliar a Polícia Militar. Certamente alguém viu, né, se tinha algum veículo envolvido, pessoas envolvidas, características dessas pessoas que poderiam estar envolvidas aqui nesse homicídio, né, consumado, nesses homicídios, né, duplo homicídio. É importante que possam estar passando aí, mesmo que anonimamente, né, para a Polícia Militar via 190 e via 181. Mesmo porque o fato sucedeu-se em plena luz do dia. Suspeitos que tenham ocorrido agora pela parte da manhã, início da parte da tarde, né? E certamente alguém viu, né? Dia claro, né? Movimentação de pessoas que talvez nem sejam da região aqui, veículos que podem ter sido utilizados, né, e possam passar para a gente aí via 190 181. Ok, então só ouvimos o capitão Lourenço, Polícia Militar e Coronel Fabriciano, relatando para nós aí duplo homicídio, tarde de quinta-feira, no Alto do Passo do Morro Santa Luzia, que vitimou dois garotos identificados como Gabriel Ramos, Advínculo, 18 anos, Pedro Henrique Rodrigues Gomes, 19. Eu converso com o Tenente Coronel Warley, comandante do 58 BP em Coronel Fabriciano. Coronel, infelizmente, duplo homicídio. Realmente isso daí é lamentável. Nós que vimos aí dentro da área do batalhão aí com 18 homicídios, já com números aí bem menores do que o ano passado, mas aconteceu esse fato, né? Um sol quente, né? E aí duas vítimas de homicídio. A Polícia Militar está trabalhando, né, com as informações obtidas no local. São pessoas, né? As vítimas tinham envolvimento aí com a criminalidade, eram cidadãos infratores, né, com já passagens pela polícia, e trabalhamos aí com a primeira hipótese de acerto de contas.
né, A princípio, de tráfico de drogas. A localidade, um pasto, Alto do Morro, Santa Luzia, um local de difícil acesso. É possível que eles tenham atraído as vítimas para uma execução? É provável, né? É provável, mas utiliza-se também, às vezes, a gente não sabe ainda, mas pode ser indivíduos conhecidos por conta até mesmo dessa questão do envolvimento com o tráfico de drogas, chamou para se utilizar ali, né, a maconha, o tipo de droga, e acabaram executando essas vítimas. O delegado de polícia, o doutor Washington, está aqui fazendo os levantamentos também, mas o certo é que nós não vamos medir esforços, né, para localizar, identificar a autoria e efetuar a prisão desses. Ligue para a Polícia Militar, né, ou através do 181, ou também através do 190, passando a informação que é muito importante nessa hora. As vítimas já foram identificadas? A princípio, sim, trata-se de um indivíduo de nome Gabriel e Pedro Henrique. Esses dois têm antecedentes? Na verdade, já, como eu falei no início, já são pessoas que têm, né, passagem pela polícia. Tem um disque denúncia unificado. A pessoa discar 181 não precisa se identificar ali, ela vai passar todas as informações e vai chegar, né, até o órgão responsável, a Polícia Militar ou a Polícia Civil, de modo que essas informações são de suma importância, né, para chegar na autoria do delito. Eu converso com o delegado, Dr. Washington Moreira, ele esteve presente no local do fato, 2 corpos, duplo homicídio. O senhor, como delegado, o que foi constatado? A circunstância indica que eles foram levados lá para o local e lá foi montada a emboscada, né? Onde que eles foram assassinados. E agora a gente vai fazer o trabalho aí, levantamento, saber com quem que eles tiveram contato nos últimos dias e tal. O pessoal já está na rua aí, já tem algumas informações. E vamos ver se nas próximas horas já efetuamos a prisão de alguns dos envolvidos. Lembrando que se alguém tiver uma informação, pode passar de forma anônima, né? Pelo 181, pelo 190, pelo 197. Isso aí vai ajudar bastante a gente na apuração. A princípio, o prenome dos dois executados, Gabriel e Pedro. O perito no local constatou aproximadamente quantas perfurações em total? Foram mais de 20 perfurações. Foram bastante disparos de arma de fogo, de vários calibres. E agora, igual eu falei, trabalho de apuração e também levantamento de vida pregressa para chegar aí a figura dos autores. Ok. Nós vamos ver o delegado de Polícia Civil, Coronel Fabriciano, Dr. Washington Moreira, falando aí do duplo homicídio, tarde de quinta-feira, alto da rua 6, Pasto do bairro Santa Luzia. Repórter JL.